Horda ou Aliança? Em que lado vocês vão escolher para desbravar as terras de Azeroth? Hoje nós vamos com as regras de World of Warcraft The Adventure Game. Fiquem aí. Em World of Warcraft The Adventure Game, os jogadores são heróis se aventurando pelas terras de Azeroth para completar quests, derrotar criaturas e conquistar pontos de valor. Então, vamos ao setup. Primeiramente, os decks de challenge são separados e colocados cada um no seu respectivo organizador. As quests de elite e o baralho de troféus são colocados ao lado do jogo também, junto com uma pilha com todos os tokens de dano e os tokens de descoberta. Cada jogador então escolhe um personagem e coloca a miniatura dele em um dos 3 espaços de cidade, como por exemplo, vou colocar nesse daqui. Cada personagem também começa com a sua carta base de personagem no lado inicial, a carta dele de personagem nível verde, os seus tokens, um token de log de quests e um token de bag. E o seu deck de habilidades juntamente com 2 quests do baralho cinza. O restante das quests do baralho cinza é retirado de jogo. Feito o setup do jogo, cada jogador vai pegar o seu deck de habilidades, vai embaralhar ele e vai comprar 3 cartas. Essa é a mão inicial do jogador. O primeiro jogador é escolhido jogando um dado. O turno do jogo é dividido em 4 fases: a de movimento, a de exploração, a de desafio e a de manutenção do turno. Então, vamos começar aqui com a de movimento. Cada jogador no seu turno vai pegar o dado azul e vai rolar. O dado azul tem 2 informações: a quantidade de movimento que ele pode usar naquele turno e a quantidade de energia que ele tem para gastar naquele turno. Como por exemplo aqui, eu rolei um 3, eu tenho até 3 espaços para me mover naquele turno. Muito importante ressaltar que um jogador ele começa com um level cinza, ou seja, ele só pode somente andar pelos lugares e espaços que estão marcados em cinza. Ele não pode vir, nesse caso aqui, para o vermelho nem para o verde, mas ele pode se mover de uma cidade para outra usando uma habilidade especial. Então, vamos dizer que o meu movimento foi esse daqui. 1, 2, 3. Feito isso, eu vou chegar para a fase de exploração. Na fase de exploração, primeiramente eu revelaria todos os tokens. Se tivesse algum token de descoberta ali, no caso, eu teria que pegar ele e revelar. Os tokens vermelhos tomariam efeito imediatamente, que seriam algum efeito ruim, e eles são retirados de jogo. Os efeitos verdes eles podem ser guardados para usar mais tarde. E depois que eles são usados, eles também são retirados de jogo. Quando não tiver mais, tiver que repor tokens e não tiver mais no pool, a gente recupera os que estão fora de jogo, são embaralhados e colocados de volta. Nesse caso aqui não tem nenhum token de descoberta, então eu posso escolher um e somente um dos efeitos que tem aqui impressos nesse espaço para realizar. No caso eu tenho ali uma poçãozinha que eu me curo 1 de dano e eu tenho um pergaminho que eu compro uma carta de habilidade. Como eu não tenho nada de dano para curar, eu já estou recém começando a minha aventura, estou recém full health, então eu vou comprar mais uma carta de habilidade aqui para minha mão. Feita a fase de exploração, tem que fazer a fase de desafio. Na fase de desafio tem que obrigatoriamente atacar o inimigo no teu espaço ou resolver um encontro daquele teu espaço. Se estiver numa das cidades, a fase de desafio é pulada. Caso no lugar que o personagem tenha terminado o seu movimento tenha algum encontro no tabuleiro, alguma carta de desafio que tenha sido colocada lá para seu encontro ou algum token de criatura não derrotada, o jogador vai ter que fazer aquele encontro primeiramente. Caso não tenha nada disso, ele vai comprar uma carta do deck de desafios. Então, como não tem nada ali, a gente vai comprar um deck de desafios cinza. A compra do deck é sempre feita pela parte de baixo do organizador. Então, no caso aqui, a gente puxou um evento. Eventos, a gente vai simplesmente ler o que tem acontecendo aqui e vai distribuir ele na cidade que está dizendo. Como, por exemplo, coloque esse card nas ruínas de Dalaran. E um personagem que encontrar esse card pode descartar 3 itens para dar flip. Então, vamos procurar aqui as ruínas e vamos colocar eles. Tá,
colocamos aqui, mas a gente ainda tem que fazer o nosso encontro. Então a gente vai puxar outra carta aqui de baixo. Aqui achamos uma carta de criatura que vai nos enfrentar, então a gente coloca ali pra gente lutar com ela. O combate é muito simples. O jogador está controlando o personagem, vai rolar um dado, e o jogador à direita do personagem vai rolar o dado para o inimigo. Nesse caso, aqui, nós rolamos uma espadinha, e o jogador que rolou para o inimigo rolou um 3. A espadinha é aqui nesse dado personalizado, ele é o 6 nesse caso, né? Então, feita a rolagem de dados, a gente vai ver se os resultados dos dados vão dar trigger em alguma habilidade especial dos personagens. No caso, no meu não tem nenhum. E no caso do inimigo que a gente está enfrentando, caso ele rolasse uma espada, ele ia receber mais 2 de defesa. Então, somado aqui todos os bônus e tudo mais, a gente vai resolver os ataques. Primeiramente, a gente resolve os ataques ranged. No caso aqui eu tenho 6, mais o meu ataque padrão que é 1, eu tenho 7. E eu tenho que ver se eu passei a quantidade de dano, a quantidade de defesa que a carta tem. No caso ele tem 5, eu fiz essa passagem, eu vou dar o dano marcado pelo meu machadinho, ou seja, eu dei 1 de dano nele. Depois da fase de ataque ranged, vem a fase de ataque melee. Mas, caso eu conseguir dar 1 de dano nele, as cartas normais de encontro, elas são, somente tem 1 de HP. Então, se eu conseguir dar 1 de dano nele, eu no caso consegui matar. Mas, caso eu não tivesse dado esse 1 de dano, ele faria o ataque dele ranged da mesma forma que eu fiz o meu ataque melee. Ele pegaria esse dado, somaria com 1, ficaria 4, e como não ultrapassou a minha armadura, ela não chegou a me bater. Como, vamos dizer, caso isso tenha acontecido, eu teria terminado esse combate sem ter derrotado aquele dali. Esse personagem aqui, ele viria para a fila de personagens não derrotados. Eu colocaria onde no lugar que eu tô, o token de número 1, no caso, porque eu coloquei essa criatura no espaço 1 para dizer que naquele espaço ele tem um personagem que não foi derrotado, que no caso é o personagem no primeiro espaço. Algumas criaturas têm a habilidade de agro, que caso ela não seja derrotada, ela vem para a fila de criaturas que não foram derrotadas e vai o token delas para ali. Mas, como ela tem a habilidade de agro, o token dela vai para o lado vermelho para cima. Quando tem um token vermelho desse daqui, que significa que tem um agro ali, um jogador não pode simplesmente passar por ali. Se ele quiser fazer aquele movimento, ele vai ter que parar naquele espaço. Ou caso já tenha um jogador ali, ele não vai poder sair se tem um token de agro ali. Mas, como a gente derrotou esse aqui, a gente vai dar o flip aqui e vamos colocar essa item que a gente ganhou na nossa bag. Então, ele vem pra cá e a gente ganhou ele como parte da recompensa. Players também podem, no caso, atacar outros players se eles estiverem no mesmo lugar. O player que começar o combate é sempre o que ataca. Então, nesse caso forem jogando cartas, dois jogadores forem jogar duas cartas ao mesmo tempo, a carta do defensor é a carta que age primeiro. O combate é exatamente igual, cada jogador rola um dado, os dados são somados, o dano de ranged é primeiro, depois o dano de melee. Então, terminando a fase de challenge, a gente vai para a fase de manutenção. Caso a gente tenha, por exemplo, que ter feito alguma quest ali, ou uma das quests manda a gente colocar um token ali e para completar a gente tem que retirar, nessa fase de manutenção a gente retiraria o token dali. Caso a gente tenha alguma coisa que a gente tenha que, por exemplo, descartar itens, a gente teria que descartar esses itens nesse momento. E nesse momento também a gente serve para a gente se equipar. No caso aqui a gente ganhou um item, eu posso equipar ele colocando ele aqui do lado da minha carta de personagem. Agora eu tenho aqui uma armadura, ela substitui os valores de armadura, no caso esse aqui 4, ela continua sendo 4, mas agora eu tenho uma habilidade especial. Caso eu role um 6 no meu ataque, o valor de ataque do oponente é reduzido a 0, mas ele ainda pode adicionar com o dano do rolamento do dado no seu valor de combate. Ou seja, quer dizer, ele não está mais aqui dentro da bagzinha dele. Bem, depois de fazer essas ações, eu simplesmente pegar o dado azul de movimento dele e vai passar para o próximo jogador, que vai começar o turno dele. O jogo ele se passa em turnos,
e vai até que algum jogador tenha completado 8 pontos em quests. Caso eles empatem, o jogador que tiver mais pontos ganha. Caso eles empatem, continuem empatados, o jogador que tiver o maior número de levels, ou seja, se ele tiver um level de cores aqui, que é representado por esses daqui, o que tiver mais level mais alto ganha o jogo. Se continuar assim empatado, eles dividem a vitória. Então, essas foram as principais regras do jogo, vamos só alguns esclarecimentos finais. Caso um jogador seja da Horda ou da Aliança, isso não impacta em nada no jogo, a não ser em algumas cartas de evento global que afetem mais a Horda ou afetem a Aliança. Caso dois jogadores sejam da Horda e eles estiverem no mesmo lugar, eles podem lutar um contra o outro, ou caso dois jogadores sejam da Aliança, eles também podem lutar um entre um do outro. E caso um seja da Horda e um da Aliança, não tem diferença nenhuma entre o combate. E caso um personagem sofra dano maior do que o HP, perca todo o HP dele, todas as cartas que estiverem equipadas nele vão ser descartadas, o personagem dele vai para a cidade, ele vai curar todo o HP, e caso ele tenha flipado a carta dele vai voltar para o level inicial, para o starting side. Então, essas aqui são as regras do WoW Adventure Game. Vamos às considerações finais. Então, World of Warcraft Adventure Game é um jogo bem legal, bem simples, bem menos pesado ou demorado do que aqui o irmão mais velho dele, o World of Warcraft Board Game, que esse jogo aqui ele demora de 6, 7 horas, enquanto esse aqui tu consegue fazer em umas 2 horas. Apesar do número de jogadores, esse aqui vai até 4, o outro vai até 6, mas ele passa bastante o feeling mais simplificado do jogo de board game. Tu vai lá, faz as missões, tem que ir em tal lugar, pega as quests, desbrava um lugar, procura um bicho, mata ele e faz as missões. Ele fica como sendo... ele é também bem mais fácil de enrolar do próprio board game. Então ele fica sendo como uma saída mais rápida para quem quer ter a experiência do World of Warcraft de tabuleiro, mas sem ter que se colocar sentado por milênios de anos. E também tem um AP entre um jogador e outro bem menor do que o do board game, que às vezes o board game pode passar meia hora entre os outros jogadores jogarem e tu jogar. Então, era esse aqui pelo vídeo de hoje, o World of Warcraft Board Game. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos, e se não tiver inscrito no canal, se inscreva. Se vocês forem de Porto Alegre região e quiserem jogar aqui algum jogo que tirem board game, passem aqui na Lens, o endereço aqui embaixo no link ou na descrição para o site para mais informações. Então, é isso pelo vídeo de hoje, feito então, até a próxima.